Olá, na videoaula de hoje vamos estudar a medida de um ângulo e como utilizar um transferidor para realizar esta medida. O transferidor é um instrumento utilizado para medir ângulos. Ele possui dois elementos importantes, o centro e a linha de fé. Existem transferidores de meia volta, ou seja, de 180 graus, e transferidores de uma volta, ou seja, de 360 graus. Vejamos agora como usar um transferidor. Primeiro, faça coincidir a linha de fé com um dos lados do ângulo. Segundo, deslize o transferidor até que seu centro coincida com o vértice do ângulo. Terceiro, iniciando a contagem a partir do zero, faça a leitura da medida indicada na escala do transferidor. Vejamos alguns exemplos. Qual é a medida do ângulo indicado na figura? Perceba que este ângulo já está posicionado corretamente para ser medido utilizando o transferidor. Note também que no transferidor há uma escala de 0 a 180 graus no sentido anti-horário e há uma escala de 0 a 180 graus no sentido horário. Você deve sempre verificar de onde você está começando a contagem. Neste caso, o zero, que inicia a contagem, está na escala mais interna, que é aquela que vai medir o ângulo no sentido anti-horário, sentido oposto ao sentido de rotação dos ponteiros do relógio. Então, utilizando a escala interna, vemos que o outro lado passa pelos 60 graus. Assim, determinamos que a medida deste ângulo é de 60 graus. No segundo exemplo, temos um outro ângulo com uma abertura um pouco maior e vamos utilizar também a escala mais interna, que é aquela que vai medir o ângulo no sentido anti-horário. Um dos lados está iniciando a contagem no zero e o outro termina entre 70 e 80, exatamente no meio, ou seja, em 75. Portanto, a medida do ângulo indicado nesta figura é 75 graus. Neste terceiro exemplo, temos um ângulo com uma abertura ainda maior. Vamos utilizar também a escala mais interna, pois um dos lados começa a contagem no zero. Vamos utilizar a medida no sentido anti-horário. O outro lado, então, está indicando que este ângulo mede 160 graus. Vejamos agora algumas medidas no sentido horário. Então, vamos utilizar a escala mais externa do transferidor. Neste caso, temos um ângulo de medida 20 graus. Na próxima figura, temos um ângulo de 90 graus, que normalmente é representado com um quadradinho com uma bolinha no meio. Na próxima figura, temos um ângulo com uma abertura um pouco maior do que 90 graus. Como um dos lados inicia a contagem no zero, que está na escala mais externa do transferidor, nós vamos utilizá-la para verificar que esse ângulo mede 105 graus. Note que o outro lado está indicando uma medida entre 100 e 110 graus e está exatamente no meio, ou seja, indicando que este ângulo mede 105 graus. A unidade de medida dos ângulos é o grau, que é indicado com uma bolinha colocada à frente do número. Utilize sempre a notação correta. 40 graus é o 40 com uma bolinha logo em seguida. Quando nós temos um tracinho embaixo dessa bolinha, isso vai indicar um número ordinal, no caso, quadragésimo. Então, sempre utilize a notação correta
para a medida de um ângulo, ou seja, para utilizar a notação correta do grau. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.